A primeira coisa, né, eu sou advogado, vim de consultoria, sou também da área de tecnologia. A minha carreira foi toda navegando entre integradores de TI, consultorias de gestão, né, e um terço da carreira eu fiquei dentro de organizações aí já dentro da indústria, né, do que a gente chama. A pergunta é, a gente precisa de mais um evento para falar de LGPD, né? Na verdade, sim, né, a gente precisa, porque cada um tem a sua experiência, a sua forma de comunicar, né? O nosso objetivo hoje é trazer, né, para vocês a experiência, né? Obrigado aí, pessoal que está dizendo que está ouvindo bem. Trazer a experiência, né, de mais de 70 projetos, né, em diversos setores, seja no setor de saúde, que eu considero, né, que é o Himalaia da LGPD, né? Então, hospitais, operadoras, né, clínicas, universidades, né, também vinculadas aí ao setor de saúde, indústria, setor de serviço, setor de varejo também, que tem um tratamento de dados intensivo, né, e cooperativas e setor financeiro também. Então, é essa experiência que a gente quer compartilhar com vocês. A gente tem experiência, todos deram muito certo? Não, a realidade não é verdade, né? Existem empresas, né, que saltaram, né, em relação ao desenvolvimento da sua conformidade e outras empresas, elas enfrentaram mais dificuldades nessa jornada. E a gente quer compartilhar isso com vocês. A ideia, né, que a gente não cometa os mesmos erros, é para isso que serve, né, o aprendizado. E a gente quer compartilhar isso com vocês. Então, abertura, apresentação, já terminamos aqui. Queria falar rapidamente, né, da LGPD na rotina diária, né, ou seja, a lei e a lei na rotina diária. Você pode falar assim, Ivan, já estou cansado de ouvir sobre a LGPD, mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês, principalmente se você está sentado aí, né, e a sua empresa ainda não empreendeu um programa, né, de adequação à LGPD. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Uma maneira muito simples, né, de você olhar a LGPD dentro da sua organização é olhar para a conduta dos colaboradores. Nós precisamos, né, dos colaboradores engajados, né, principalmente a liderança, que é o foco. No nosso projeto, nós centramos, né, a mira em cima da liderança média da empresa, gerentes, coordenadores e supervisores. Embora no compliance, né, a gente fala que o tom vem do topo, mas o mesmo compliance global, né, ele está entendendo que é a liderança média quem faz, né, fazer funcionar, né, se pode falar assim, funcionar o compliance dentro da instituição. Você sabe, é o líder dentro da área, né, que faz com que os colaboradores, a gente fala, né, que o papel do líder é libertar o colaborador para ele se engajar, né, tirar ele das amarras, né, de resistência, de frustração, às vezes, né, de rancor, contra, né, a estrutura ali, as situações que ele passa, e ele abraçar a organização, né, a gente ganhar o coração e a mente. Esse é o papel do líder, e a gente tem que trabalhar, né, nessa mudança desse líder. Essa pessoa fazendo isso, provavelmente, né, a gente vai libertar os colaboradores para se engajarem na empresa. A gente espera uma conduta, né? Qualquer colaborador que está dentro da sua empresa, você espera que ele tenha essa conduta, né? Ou seja, você olha para ele e fala assim, olha, meu amigo, eu preciso que você cuide dos nossos ativos, sejam eles de dados, a nossa imagem, o capital intelectual que nós temos, os processos, né? Nós queremos esse comportamento, né, dentro da empresa e nós esperamos, isso já é natural. Eu não preciso pensar, você não precisa pensar, será que eu posso mexer na carteira de alguém? Será que eu posso fazer alguma coisa, né, com um computador desbloqueado, ir lá e fazer uma brincadeira? Né? É a mesma conduta que nós queremos em relação a dados pessoais de qualquer titular de dados, já estou usando a nomenclatura da LGPD, de qualquer dono de dado que se relacione, né, com o nosso negócio. Isso aqui são dados pessoais, isso aqui são dados sensíveis, mas essa mensagem aqui é importante, né? Essa é a conduta que nós esperamos. Ivan, não fiz nada de LGPD na minha empresa, mas eu quero falar para você que todo colaborador já tem que receber uma comunicação, já tem que ser falado para ele, né, do que nós esperamos dele em relação ao uso de dados pessoais, né, dados pessoais como pessoal identificável, sensível, né, de todas as pessoas que se relacionam. Eles precisam saber, né, que tem uma lei, né, que fala sobre segurança da informação, privacidade de dados, sobre o uso, né, vou falar usar aqui para o sinônimo de tratamento, na verdade o correto é tratamento, mas todo colaborador e terceiro que está dentro da sua empresa hoje, não é amanhã, nem segunda-feira, ou no final do projeto, hoje, eles
tem que saber, né, que quando eles estiverem usando dados pessoais, ele tem que fazer isso quase que intuitivamente, sem pensar. Esse dado pertence à nossa instituição? Ele entrou legalmente? Né? Ou eu trouxe de casa, trouxe do outro trabalho, eu trouxe lá da empresa que eu trabalhei? Não pode, nós queremos dados que foram coletados e tratados dentro da sua instituição, da sua empresa que você está aí. Outra coisa, esse dado, né, ele está sendo usado dentro da finalidade do nosso negócio. Se você, né, lá na sua casa, compartilha, conta uma história, identifica uma pessoa, né, identifica uma pessoa ali que aconteceu na sua rotina de trabalho, lá no restaurante, né, você fala de uma avaliação de um colaborador, né, ou de um cliente, você está sim fazendo tratamento de dados fora da finalidade do negócio da nossa empresa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Isso não é pela LGPD, nós já devemos fazer isso. Outra coisa importante, todo colaborador tem que olhar à sua volta e fazer a seguinte pergunta: as pessoas que estão aqui em volta, com quem eu estou compartilhando dados das minhas atividades, ela participa do atendimento ao dono do negócio? A gente tem encontrado situações gravíssimas, né, de compartilhamento de dados que são ilegais, ou seja, todo mundo dentro da instituição consegue enxergar dados, né, de pessoais, de colaboradores ou de pacientes, no caso de hospitais, prontuários de saúde. É ilegal. Isso aí foi a primeira aplicação de sanção na Europa, foi motivado, né, por causa disso. Dentro do hospital, todos, né, do corpo clínico tinham acesso a prontuário de todos os pacientes, né? Isso 500 mil euros aí de multa, né? E se tornou um caso, né, que foi repetido por milhares de vezes no mundo todo, né? Olha o impacto na imagem do seu negócio, né? Outra coisa, será que o uso que eu estou fazendo desse dado pode trazer um constrangimento ou até vir a tirar direitos do titular por conta de um tratamento ilegal de dados que eu fiz, né? Como assim, né? Eu posso estar compartilhando dados, né, sensíveis, dados que podem trazer constrangimento à pessoa, né, dentro de locais, né, ou não estou cuidando da segurança. Uma coisa que, quando nós mapeamos os dados pessoais, isso é importante, e na sua empresa você tem esse problema, é o uso de WhatsApp pessoal dentro da organização. Dados pessoais, dados sensíveis que estão nos WhatsApps pessoais, armazenados, né, e tem backup desses dados nos dispositivos pessoais dos colaboradores da sua empresa ou até dos terceiros ou dos fornecedores. Você precisa ter uma política, né, de uso de dispositivos pessoais dentro da organização, estipulando o que pode ser. Ivan, não posso usar, então, o WhatsApp pessoal do colaborador? Não é isso. Eu estou dizendo que esse uso, além de te trazer um passivo trabalhista, você precisa regular o uso disso e precisa saber quem está fazendo isso, né? A gente tem conhecimento de organizações que tem lá um passivo trabalhista imenso, né? E muitos litígios, por quê? Porque houve ali uma febre de criar grupos dentro da empresa e as pessoas trabalhavam 24 horas, né, disponíveis. Assédios, né, constrangimentos, né, em relação a pessoas, comprometimentos que o líder ali do grupo, né, que representava a empresa, fez em relação a pessoas ali, à disponibilidade, e isso trouxe um problema gravíssimo para a empresa. Isso está acontecendo. Os titulares ainda não entenderam a gravidade disso, né? E as empresas, às vezes, não estão atentas a isso. Tá? E, por último, eu preciso perguntar, o dado está seguro? Será que esse dado na gaveta, em cima da mesa, né, um computador desbloqueado, será que eu, impressando a senha, compartilhando senhas, será que o armazenamento aqui nos drivers está seguro lá na TI? Né? Será que eu estou guardando o meu backup, né, e os dados da minha produção dentro da própria instalação de TI, na mesma rede? O hacker ele vai bloquear tudo, eu vou perder tudo? Né? Então, a gente tem que ter respostas a perguntas que são difíceis, às vezes, a gente ouvir a resposta. Sim, eu posso perder tudo. Né? Eu posso passar uma semana para carregar saldos e resetar o meu sistema, né, de gestão do zero, né, só com saldos. É gravíssimo isso. E muitas vezes a alta direção não tem ideia de que isso está acontecendo dentro da organização. E no final, né, para terminar aqui, a pergunta é: eu sei direcionar perguntas e situações de privacidade ao encarregado de dados? Se você não tem um encarregado, a tua situação é mais grave ainda, mas se você tem, não, encarregado de dados, então, todos na organização, pessoal, isso está acontecendo diariamente. Eu ligo lá dentro, né, da sua empresa, conheço a pessoa e falo assim: fulano, o que vocês estão fazendo aí com meus dados pessoais? Tem LGPD?
Aí a pessoa sabe, de boa vontade, de boa fé, responde, mas tem um litígio em andamento. Isso está acontecendo direto. Falsidade ideológica, pessoas se passando por outras também, né, para obter informações, né? Então, essa é uma panorâmica, né? Mesmo que a sua empresa não implantou o programa de conformidade, que você ainda nem começou, mas você tem mensagens para você dar aí para toda a organização, né? E quais são os desafios aí que você vai enfrentar na conformidade, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, né? E algumas coisas são graves, né? Então, não adianta a gente pensar que isso não vai acontecer, ou eu vou ter tempo, né? Ou eu tenho todo o tempo aí que eu precisar. Em primeiro lugar, o primeiro desafio é que a lei e as sanções da NPD já estão em vigor, né? Ou seja, já está valendo, né? Se você não implementou a conformidade à lei, se você não operacionalizou isso dentro da empresa, você está em risco. A segunda coisa, os titulares já podem exercer o direito, né, em relação aos seus dados. Ele pode, sim, abrir chamados ou ligar, né? Uma coisa interessante, aonde os titulares estão exercendo esse direito, né? A gente muitas vezes espera que lá no site, né, no termo de privacidade ali, a pessoa entra ali, veja o contato de DPO, a gente pensa no caminho bonito. Eles estão ligando para a ouvidoria, estão ligando para o seu saque, estão com a barriga no balcão, eles estão ligando para dentro do administrativo e estão fazendo essas perguntas. E essas perguntas não estão chegando no encarregado de dados ou na pessoa que deveria responder isso aí. Então, isso é uma falha gravíssima de comunicação dentro das organizações. Mas eu quero chamar a atenção para os aditivos de contratos com os controladores de dados. Ou seja, na sua empresa, eu tenho certeza que você está recebendo aditivos de contratos de empresas que se colocam como controladoras de dados, e dentro desses aditivos, nós já mapeamos mais de 30, né, requisitos diferentes, né, para que a sua empresa tenha que cumprir, né? Mas 30? Algumas empresas vêm com, alguns contratos vêm com 10, outros com 15, mas nós já mapeamos contratos que têm mais de 30 requisitos diferentes. Requisitos de controles, requisitos de comunicação, requisitos, né, de segurança da informação, requisitos de privacidade, requisitos do seu programa. Muitas vezes a empresa que está pedindo, ela não cumpre nada daquilo, mas ela está querendo que você cumpra. Mas o que está por trás dos requisitos? Sanções e datas e prazos. Então, você tem prazos de comunicar o incidente dentro do mesmo dia, né? E já dizendo o que aconteceu, aonde aconteceu, quem detectou, quais foram os dados pessoais sensíveis, qual é a massa de titulares que foi afetada, qual o impacto sobre eles. Gente, dentro do mesmo dia, sobre a penalidade, né, de você ter aí uma sanção de algumas vezes, né, a última fatura aí do seu relacionamento com o controlador de dados. Então, isso já está em andamento, né? A lei já está em vigor, e qual é a resposta a isso, né? É um plano de trabalho, um programa de cultura, o mapeamento dos dados. Você não tem conformidade se você não tiver o registro dos tratamentos de dados pessoais, instruções de política de privacidade publicadas no site, apoio jurídico para te apoiar nessas demandas em contratos, né? Então, o fato de você receber um aditivo de privacidade em relação ao LGPD não quer dizer que você tem que ir lá assinar o aditivo. Você precisa analisar, tem que ter uma análise técnica, uma análise jurídica, uma análise em relação à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Não é uma tarefa simples, tá? Eu posso garantir para vocês. O segundo ponto, né, em relação aqui a lei em vigor, né, é o envolvimento da alta direção. Pessoal, parece um jargão, parece, né, um verniz, né, do patrocínio da alta direção, né, mas isso aqui é um fato. Os programas bem-sucedidos que cumpriram o prazo e a qualidade, né, que esses dois vetores têm que andar de mão dadas, né, prazo e qualidade. Qualidade do quê? Qualidade do levantamento, né, dos dados pessoais, levantamento, né, do que é feito com os dados pessoais, engajamento, né, da liderança, né, em colocar a conformidade dentro das suas áreas. Isso só acontece com o patrocínio da alta direção. Mas o patrocínio para quê? Eu já não paguei já o projeto, já não dei uma mensagem aqui da importância? Não. O patrocínio da liderança para fazer com que, né, a sua liderança média, né, se engaje ao projeto. Se você não tiver isso, eu posso falar para você que você está em dificuldade, né? Então, você não tem patrocínio. Esses são os projetos
que atrasam, que depende, né, da boa vontade da liderança média. É a alta liderança que vai fomentar os comportamentos desejáveis, né? Outro desafio que a gente vai encontrar aqui, né, na, no programa de adequação LGPD, né, é contratar a sua parceira, né, de conformidade adequada, correta, né? Infelizmente, e não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa já antiga da IBM, né? Contratação de serviços não é a mesma coisa que você contratar, né, contratar a compra de um ativo, de você contratar uma obra, né? Então, existe um desafio muito grande. As empresas não sabem como comprar um programa de conformidade. O que é um programa de conformidade? O fato de eu falar que eu adequo a sua empresa LGPD, efetivamente você está me entregando. Então, o programa de conformidade, ele tem que cumprir os fundamentos da lei. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, né? O mapa de dados tem que ter uma análise jurídica. Se você construir um mapa aí dentro da sua TI, né, e esse é o seu mapa de dados, se não foi feita uma análise jurídica sobre o mapa de dados, você tem um problema, né, em relação ao seu mapa. A conformidade documental, de documentos, né, que tratam dados pessoais, a conformidade jurídica dos contratos com operadores, controladores de dados, a própria avaliação da infraestrutura, né? Você precisa de uma empresa que olhe multidisciplinar. Eu sou advogado, eu sou também de tecnologia, sou de consultoria. Então, eu participo daqui em São Paulo, né, do Comitê de Privacidade de Dados, né, e de Governança da OAB de São Paulo, e é muito nítido, né, quando você vê um escritório de advocacia falando de LGPD, ele está falando de lei, de processo, né, da legislação. Quando você vê uma consultoria de riscos, ele está falando dos incidentes, dos riscos. Quando você vê uma empresa, né, de infra falando, né, sobre conformidade, ele está falando exclusivamente de segurança. Então, mas na verdade, você precisa de um parceiro multidisciplinar, porque todas as coisas são importantes. Você precisa, sim, de uma assessoria jurídica muito forte, você precisa, sim, de alguém, né, que entenda de infraestrutura de TI e não só de TI, tá? Se você está aí sentado e você pertence ao setor de saúde ou o setor que tem equipamentos que coletam dados, que tratam dados ou que geram dados, esses equipamentos, esses ativos de negócio, hospital é só o que tem, esses ativos e os seus vendors têm que ter conformidade LGPD, sim, né? E muitos acessos de hackers estão acontecendo através desses ativos, de vulnerabilidades que são conhecidas, né? Então, é importante. E a operacionalização da conformidade. Aqui eu queria falar algo para vocês. A conformidade LGPD, ela tem 3 grandes momentos, tá? O primeiro grande momento é o momento da construção da conformidade. Esse é um trabalho que, com todo o empenho da sua organização, você vai fazer em 4 meses, tá? Posso falar isso para você. Não de 1, 2 projetos. Estou falando de mais de 70 projetos e unidades de negócios distintas, de business diferentes, seja hospitais de grande porte, até negócios, né, de porte médio, né? 4 meses para você construir a conformidade. Depois você precisa operacionalizar a conformidade dentro da sua organização, da sua empresa. Esse é um trabalho, né, que é realizado, né, no final do projeto para instruir o encarregado de dados, a área de recursos humanos, o jurídico, a área de cultura da organização, a como fazer a operacionalização da lei. Pessoal, como é que eu faço, né, que uma lei que tange todas as áreas da empresa ser realidade lá na área de negócio? E a terceira fase é a gestão da conformidade. Costumo dizer que é a fase mais complexa, você manter vivo dentro da sua organização, né, e você precisa de alguém que conduza você, que te ajude a fazer isso, dentro das atribuições que você já tem no seu negócio. Outro ponto é o engajamento da liderança, né? Então, a gente colabora, o nosso programa de cultura, ele nasce no início do projeto, né? Ele começa o projeto, já nasce um programa de cultura. Por quê? Porque o colaborador não vai sentar na penúltima semana do projeto e assistir um treinamento e vai desempenhar. Não é verdade, isso leva tempo. Então, durante o projeto, a gente vem trabalhando aquele comportamento que nós falamos ali atrás, né? E dando apoio para as mensagens da alta direção. Mapeamento de dados. Mapeamento de dados é a etapa mais crítica do projeto. Sem mapa de dados, sem registro, você não tem conformidade. É uma falácia, né? Como é que a gente consegue ter sucesso nessa atividade? Através de pré-planejamento, né? Começar isso antes de começar o projeto, já pedindo, né? Trabalhando aí junto à área de TI, área de recursos humanos, o jurídico, para preparar para essa atividade, para que os colaboradores que vão fazer, né, a descrição das atividades
que eles tenham os instrumentos, né, na sua mão. Aí, você não pode fazer por nós? Podemos, mas o mapa de dados é um documento que pertence à sua empresa, pertence à sua instituição e vai ser cuidado pelos líderes e colaboradores, né? A gente estaria, entre aspas, prejudicando a sua organização. Outro é o tratamento de incidentes. A gente, lamentavelmente, percebe que as empresas não sabem como tratar incidentes, né? Ou seja, o colaborador ali não sabe como reconhecer vulnerabilidades, né? Como, desculpa, identificar o incidente, como fazer a comunicação dentro do mesmo dia, né? E como agir, não tem um plano de resposta, não tem uma estratégia para recuperar o ambiente, não tem uma estratégia de comunicação, ou seja, fica todo mundo ali batendo cabeça, né? E há um desencontro, né? E precisa de experiência para isso. Então, o tratamento de incidentes, esse é um dos maiores desafios. A gente acompanha incidentes em empresas, né? E quando a gente vai olhar o histórico, o incidente aconteceu, pessoas viram, né? Pessoas não entenderam, pessoas ficaram com medo de falar. A gente tem que mudar essa situação, tá? Não é só comunicação, isso aqui envolve, né, outras ações. Alocar o encarregado de dados correto. Encarregado de dados correto é dirigente, é o cara que levanta da cadeira, é aquele que aprende, né, como mapear dados e vai lá na área, acompanha, valida o mapeamento, não é uma pessoa que fica esperando, né, a consultoria fazer. Esse não é o encarregado de dados que vocês precisam. Uma pessoa que fica esperando a consultoria, que espera terminar o projeto para ele começar a desempenhar, essa pessoa não é a pessoa, né? Não é o encarregado, e vocês estão cometendo um erro colocando uma pessoa, né, que age dessa maneira. E, né, o outro desafio é o programa de cultura, né? A maioria das empresas não sabe como implementar uma mudança de cultura na organização, né? E essa mudança de cultura, ela tem que ser rápida, né? A gente tem que ir além do banner, do fundo de tela, de uma mensagem, de um e-mail. O programa de cultura, né? A gente precisa trabalhar na conscientização, na cooperação, no engajamento, na gestão da conformidade e na instrução, né? A gente precisa fazer com que adultos, né, associem a privacidade, o que nós estamos falando de conformidade, à rotina diária que eles fazem. Esses são os desafios que você vai enfrentar na sua empresa. E aí eu falo, você precisa, né, de alguém que apoie você, né, nessa jornada de conformidade, tá? Como é que é o nosso programa de conformidade, né? Então, quando eu falei que qualquer programa ele tem que cumprir os fundamentos da lei, isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui são os autores da lei no Brasil, eles falaram, esses são os fundamentos que você tem que cumprir na sua empresa. A LGPD na pauta da alta direção, né, dados sendo geridos, governança de dados, né? As empresas têm que aprender a fazer isso, e para isso você precisa do mapa de dados, né? Usar os dados mediante uma base legal, você precisa de uma avaliação jurídica sobre o mapa, sobre armazenamento, sobre compartilhamento, né? Sobre a atividade que você faz com o dado, com quais dados e por qual finalidade você faz isso, para avaliar, né, se você não está fazendo um tratamento ilegal de dados, né, ou não permitido, um compartilhamento indevido, né? Então, essa análise jurídica em cima do mapa, né, que vai te dar a conformidade, né, dos seus dados, né? A cultura de proteção de dados, a conformidade no sentido, a proteção legal para você usar dados. A cultura de proteção de dados, costumo dizer que é o instrumento mais barato, né, para você atuar em cima da conformidade, né, e é um instrumento decisivo. Quero falar para você que a cultura de privacidade e segurança da informação é individual, tá? Não é coletiva, não é para todos da organização, é no indivíduo. É o indivíduo que tem que cumprir isso aqui. A própria segurança da informação, né? Aqui a gente pensa em como você cuida da segurança da informação e como que você cuida da sua infraestrutura e as ações preventivas. Sendo compliance, né? Esse é o fundamento mais importante da LGPD. Tá? Como é que é um programa? Né? Esse aqui é um roadmap. Metade do programa são levantamentos, né? E mapeamento de dados e análises jurídicas, análise de riscos, de segurança, de infraestrutura, né? Da gestão da segurança da informação, diretrizes, processos, documentos, controles, alocações, né? Ferramentas. E outra parte, né, tem a ver com a construção da conformidade, e a gente sempre finaliza o projeto com uma sessão completa de treinamentos para alta direção, liderança média, né, e para a camada de operação, terceiros também,
Mas o programa de comunicação, na verdade, ele inicia aqui desde o kickoff do projeto, tá? Treinamentos, os encarregados de dados precisam demonstrar que a conformidade está viva, eles fazem isso através de indicadores. Essas estruturas organizacionais são criadas dentro da sua empresa e esses são os principais produtos que você precisa ter, né, para você gerenciar a conformidade. Quero falar uma coisa importante, né? Sendo um compliance, se você na sua empresa demonstrar que você não tem problema de privacidade ou segurança, né, o legislador sabe que você está mentindo, que não é verdade, né? Ele sabe que todos os dias acontecem incidentes de privacidade, de segurança. E o que ele quer saber? Ele quer saber se você está fazendo ações proativas, se você está avaliando, né, a privacidade, se você está controlando, se você está identificando, se você está treinando, aculturando pessoas, chamando a atenção de pessoas. Deixa eu falar um ponto importante. Se a sua empresa não tem uma política, né, de sanções administrativas para violações de políticas, você vai ter dificuldades lá nos contratos com os controladores de dados, né? Por quê? Porque leis sem dentes, né, elas não são eficazes, né? Então, isso enfraquece a sua defesa, né, do seu programa de conformidade no caso de incidente. Quero destacar aqui o mapa de dados como o produto mais importante do projeto, ok? Pessoal, deixa eu voltar aqui para o nosso índice, né? Esse aqui é o... Então, falamos, né? LGPD na rotina diária são colaboradores agindo com um mindset para a segurança, para a privacidade, para saber o seu papel, né? O colaborador não pode dar informações a titulares de dados, ele tem que saber direcionar o titular para o local, né, onde ele vai encontrar o contato do encarregado de dados. A maneira mais simples é dizer, olha, lá no nosso site, nós temos uma política de privacidade, lá no rodapé, a senhora pode clicar ali, né? A senhora pode clicar ali e você vai ver como que nós cuidamos do seu dado, da sua informação, e lá tem o contato de uma pessoa que vai ajudar a senhora. Todos têm que saber disso, né? Tem empresas que colocam um banner lá na recepção, né, garantindo uma mensagem positiva, né, que nós cuidamos dos seus dados pessoais, um QR Code, né, ou o link ali do site. Em relação à mensagem positiva, quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos reinventar, né, a comunicação com titulares de dados. A gente não, a lei pede transparência, né, pede completude das respostas, mas para que você, né, não tenha incidentes, para que você mantenha os conflitos dentro da sua casa, a gente vai precisar reformular a nossa comunicação, né, até para obter consentimento, se o seu negócio precisa de consentimento informado, ok? Legal, o programa de conformidade LGPD, falamos, né? Pessoal, qual é a chave? A cultura, né? Então, a gente percebe nos projetos que, embora a cultura pareça fácil, né, para as empresas, às vezes vem a pessoa ali do RH, ou vem uma pessoa também de uma comunicação corporativa, mas a cultura acaba se revelando apenas, né, um disparador de mensagens, né, ou alguém que fica fazendo diagramações. A mudança da cultura vai muito além disso, né? Nós temos que comunicar o papel da alta direção, o papel da liderança média, o papel do colaborador, dos terceiros, né? Precisamos comunicar sobre segurança da informação, sobre o tratamento legal de dados, e comunicar não é só falar, nós precisamos induzir comportamentos desejáveis. Nós temos que dizer como fazer. Eu não posso delegar essa responsabilidade, né, da tomada de decisão, se eu compartilho ou não, se eu falo ou não, para o colaborador. Eu preciso dar, sim, as direções para ele, né, empoderar ele para tomar as decisões dentro de instruções que a gente tem que falar para ele, né? As ações a serem tomadas em casos de incidentes, né? Aqui é algo gravíssimo, né? Gravíssimo. Os colaboradores assistem incidentes, né, a ocorrência de incidentes e ficam calados, né? Não se sentem confortáveis em denunciar. Bem, em relação à denúncia, uma boa estatística é que 60% a 70% dos incidentes de compliance dentro das organizações são identificados através de canais de denúncia anônimo. Significa que dentro da sua empresa tem 60% ou 70%, né, de pessoas aí de incidentes, né, que estão identificados, alguém está olhando, mas não chega até você, né? Ou seja, não tem um canal adequado para a pessoa fazer uma denúncia. Olha, estão levando dado para casa, estão levando dado para o hotel, o consultor vem aqui e leva o dado embora. Tem gente levando, né, abaixando, tem gente que não está salvando, tem gente que está dando informação para titular de dados. Então, as ações em incidentes é a vida de vocês. O que a gente percebe, as empresas, né,
O líder e os colaboradores não sabem o que é um incidente, não sabem quais são as vulnerabilidades na sua área, né? Não sabem as vulnerabilidades junto a fornecedores e terceiros, não conseguem enxergar o incidente, não sabe como comunicar isso, né? Não tem, né, o canal adequado, né, para ele se proteger aí, né, até de uma retaliação que acontece, né? Isso é possível que aconteça, né? Então, tudo isso fica dentro de casa. O dono da empresa não quer isso, né? Eu quero que os colaboradores cuidem da continuidade do meu negócio. Os incidentes podem arruinar o seu negócio, né? A denúncia de uso ilegal de dados, nós queremos sim, né? O comportamento esperado na LGPD, eu preciso comunicar isso, né? Preciso transmitir isso, isso é urgente. São poucas mensagens, mas essa mensagem tem que chegar no seu colaborador, né? E o programa de cultura é continuado, né? Não é dar uma mensagem. Gente, a cultura é o instrumento, entre aspas, né, mais barato, né? Mas ele tem que chegar no colaborador. Como eu falei, a liderança é a chave da cultura, né? E a gente tem que saber, né, disso, e temos que alcançar a liderança. É mais fácil você transformar 140, transformar 6, 7, depois transformar 15, 20, depois transformar 140, e os 140 permeiam, né, para milhares de pessoas da sua organização. O que está acontecendo hoje nas empresas, né? Já estava acontecendo, hoje continua acontecendo, né? Então, está acontecendo, colaboradores informando tratamento de dados, compartilhamento de dados de titulares, ou seja, colaboradores desinformados dando informação, né? E qual o resultado disso? Litígio, né? Pessoas, titulares agindo de má fé, titulares se passando por outros titulares, tirando informações do seu colaborador, e isso vai trazer um passivo, né, jurídico para a sua empresa, tá? Incidentes de privacidade não relatados, ou seja, estão enxergando, né? Mas não estão falando nada, né? Já fiz um treinamento presencial antes da pandemia e foi disponibilizado ali no treinamento já um canal de denúncia anônima no primeiro dia. E um sujeito sentado lá no fundo falou assim: quer dizer que esse canal é anônimo mesmo? É de uma empresa lá fora? Hoje mesmo eu vou entrar lá e vou fazer denúncias. No primeiro dia houve 20 denúncias dentro da empresa. E eram verdades, né? Outra coisa, como tratar, isso é importante para vocês saberem. LGPD é um compliance de prova, né? E de evidências. O que significa isso? Que não basta você falar que faz, né? Você precisa provar que faz e ter evidências. Tá, o que significa isso? Significa que lá na sua TI, todos os planos, políticas de segurança da informação, comunicação com o usuário, controles, né, gestão da toda a infraestrutura, tudo, dezenas de controles e dezenas de itens de políticas tem que estar escrito, tem que estar aderente, né, ao que você faz, e você tem que provar que você age dessa maneira. Então, o compliance LGPD é um compliance de prova e de evidências, né? Os incidentes estão acontecendo. Incidentes de segurança estão acontecendo. Incidente de privacidade é uma coisa, né, com dados pessoais. Incidente de segurança é outra coisa. E são caminhos diferentes de tratamento. O colaborador não sabe como agir na conformidade LGPD, na segurança, tá? Não sabe, o colaborador não sabe, né? A gente vê isso quando nós fazemos treinamentos, né, e a gente abre para perguntas e o colaborador começa a contar casos, né, horrorosos, que ele nem poderia contar ali no treinamento, ele tinha que ficar calado e encaminhar aquilo ali, mas ele começa a contar barbaridades que acontecem dentro da empresa. Líderes e colaboradores ocultando incidente, que é pior ainda, né, ou seja, varrendo para baixo do tapete, né, ou seja, com medo de contar. Pessoal, qual é a importância de contar e contar imediatamente, mesmo que não seja um incidente? A importância é que você dá tempo, né, dos responsáveis, né, seja a TI, o jurídico, né, o RH, seja quem for, né, o encarregado de dados, ele tratar do incidente, né, mitigar os impactos, né? Talvez a probabilidade já se materializou, mas mitigar os impactos, né? Bem, entra um segundo ponto. Eu preciso dar tempo para o meu cliente, para o meu titular ou para o controlador de dados também mitigar os impactos. Isso é muito importante. A principal reclamação, né, nos incidentes de conformidade, a principal reclamação, né, dos clientes vocês não me falaram o que estava acontecendo e não me disseram por quanto tempo eu ficaria indisponível, né, em relação ao serviço de vocês, e vocês não me deram chance de eu colocar as minhas contingências em ação. Essa é a principal reclamação, né? Comunicação.
Colaboradores presenciando incidentes e não percebem ou não relatam, ou seja, as pessoas, né? Esse aqui é o top, né, top zero, né, dos problemas em relação a incidentes. Cultura de exposição ilegal de dados. Então, aqui a gente compartilha, as profiles aqui são abertas, aqui eu dou uma carteirada e o sujeito manda a informação para mim. Cultura de exposição ilegal de dados. Você sabe que isso existe, né? Colaboradores clicando em links maliciosos, né? Ou seja, caindo em golpes, né, de engenharia social, desatentos, né? A gente tem testes de phishing, né, de mandar e-mails maliciosos com links, né, que não é malicioso, né? A gente tem testes em empresas que 95% dos colaboradores abriram o e-mail e clicaram no link, né? Mas nós temos outras empresas que têm um programa de cultura, onde, mesmo com um e-mail, né, que é tentador, né, ou seja, né, adiantamento de salários, né, ou bônus, as pessoas, né, os 95% mandaram para a TI e falaram assim, oh, esse negócio está errado. Não está vindo do canal apropriado, a gente está percebendo que tem um problema. Tá? Isso é fantástico, né? É o que nós queremos, comportamento desejável, né? As penalidades de controladores, né? Então, ou seja, controladores já penalizando as empresas, aplicando as suas multas dos aditivos de contratos, né? Como eu falei, litígios com titulares, as centenas por aí. Os nossos juízes ainda, alguns, né? Talvez não tenham nem lido a lei, então a gente precisa estar bem embasado, né? Advogados, né? Que não conseguiram fazer projetos LGPD, mas eles se prepararam para litigar contra você, e sequestro de dados pessoais, interrupção da sua infra e acesso aos titulares. Esse aqui é o hacker 2.0. Ele sequestra, ele entra na sua instalação, antigamente ficava 6 meses, hoje ele fica 3 dias, ele já sabe, ele já conhece o negócio. Entrou na sua instalação, já sabe das vulnerabilidades, sabe como ele vai parar a tua produção, o teu backup, né? Sabe como vai interromper toda a sua infraestrutura, ele interrompe o seu negócio, publica nas mídias sociais, né? E assedia o seu cliente. Isso é gravíssimo, né? Ele vai atrás do seu cliente, da sua base de clientes, de pacientes, de colaboradores, de fornecedores, e ele vai lá e assedia, e usando as suas credenciais. É gravíssimo, né? Vocês podem fazer ideias do que é isso, né? Então, está acontecendo mesmo, né? Hoje tem mais uma notícia aí brutal, né? De sequestro que já estava em andamento, né? E o impacto eu posso garantir para vocês, o impacto de milhões, dezenas de milhões de reais por hora, tá? Por hora, né? Vai acontecer. Isso está acontecendo no Brasil. Nós somos o segundo aí no ranking de ransomware, né? Global. Uma triste notícia para nós, né? Você precisa fazer hoje, né, aí cuidar da sua instalação. E caminhando aqui para nossa última parte da conversa, depois fica aí à disposição para a gente bater um papo, né, em relação ao que fazer, né, como fazer. Eu alocaria o encarregado de dados, né, na minha organização, se eu não tiver ainda. Se você está sentado aí, não tem o encarregado de dados, eu acho que você tem que alocar o encarregado de dados. Quem tem que ser o encarregado de dados, como eu falei, uma pessoa dirigente. Alocar o encarregado de dados, né, que vai ficar sentado compartilhando 4 atividades e não vai desempenhar, você está se enganando, né? Você está pensando que está enganando alguém, está dando uma resposta e não está, né? Você está prejudicando a sua empresa. Ah, mas eu comprei um projeto, né? Até mesmo de vocês. Mas se o seu encarregado não for uma pessoa, né, que bate no peito e assume a privacidade e aprende em tempo de projeto e desempenha, se ele deixar para depois do projeto, não é muito diferente, né? Então, o encarregado de dados, você já sabe quem é o seu encarregado aí que você deveria escolher. Segundo ponto, a gente tem projetos que já está no terceiro encarregado de dados. O sujeito aprendeu, pegaram uma pessoa lá que estava lá embaixo, treinamos, aprendeu, pulou fora. Treinamos o segundo, aprendeu, pulou fora, né? Chegou o terceiro, não precisa falar o que, né, pode acontecer. Então, precisa avaliar, né, quem é a pessoa que você está colocando. É uma pessoa que tem, né, possibilidade de crescimento dentro da organização. Política de privacidade e site. Se você não tem uma política de privacidade e o teu site adequado, você não tem um canal de comunicação. Então, você está a pé. Os conflitos não vão entrar na sua organização, eles vão lá para o Ministério Público, para o PROCON, para a Autoridade Nacional, vão para o Instagram, para o Facebook, né? Não pode, tá? Um programa de conscientização. Eu tenho que dizer para as pessoas o que eu espero que elas façam hoje. Eu preciso avaliar toda a minha infraestrutura. Hoje, se você está sentado aí na cadeira de TI e você não conhece as vulnerabilidades e os riscos,
você está em risco, né? Primeiro, o teu negócio está em risco. Segundo, você está em risco como gestor de tecnologia. Ah, o meu negócio tem ativos, né? Tem PACs, tem tomografia, ultrassonografia, qualquer coisa que está na rede, né? As minhas impressoras, né? Que eu nunca mudei a senha, os APs que eu não mudo a senha, catraca que eu não mudo a senha, os hackers sabem, né? Que eles sabem as senhas, padrões de cada um desses ativos, né? E eles também conhecem as vulnerabilidades. Então, você tem que fazer. Tá? Resposta a incidentes. Né? Se você não sabe como responder a incidente, saber que tem, identificar, você está com um problema grave. Tá? E a política de segurança da informação. Nada disso fica de pé sem uma política de segurança da informação. Muitas TIs falam, eu tenho uma política assim, mas está desatualizada, já tem 3 anos, está lá no RH para ser aprovada. Não tem política. Né? Eu pergunto, você já ouviu a política de segurança da sua empresa? Ela está lá na internet. Você já eu já sei que ele não tem. Né? Não tem no sentido de que a política não foi traduzida e não chegou para os colaboradores na forma de instrução. Né? Claro, alinhado ao que eles fazem. Programa de conformidade LGPD. Né? Se você não empreendeu, você não tem conformidade. Operacionalizar a conformidade é o segundo ponto. Né? Muitos DPOs, muitas empresas construíram um programa em 2019 e o DPO ficou sentado, esperando alguém fazer um chamado. Não aconteceu nada. E aí, em 2020, eles descobriram, né, que eles não operacionalizaram a lei dentro da empresa, estão correndo atrás. E depois gerenciar a conformidade. Costumo dizer que a atividade mais complexa, você manter vivo uma cultura, um gerenciamento, os controles, resistir a um novo DPO, resistir às mudanças. Né? Esse é o mais complexo. Né? E a gente trabalha isso tudo em tempo de projeto. Pessoal, vai bater aqui exatamente, né, o tempo que eu estipulei, né, deixando aqui 10 minutos, se tiver perguntas. Fico à disposição. É a nossa experiência, né, é a experiência que nós compartilhamos, é a experiência que a gente ajuda, né, a apoiar os clientes. Espero que tenha valor para vocês, né? E eu sei que, de novo, né, alguns têm uma visão jurídica, outros muitos de processos, outros apenas de risco, outros muito de segurança, de infraestrutura. A gente trabalha numa visão multidisciplinar, né, bem consultiva mesmo, né, num grande guarda-chuva, mas com pessoas extremamente, né, experientes, capacitadas, certificadas dentro da sua área de conhecimento. Então, a nossa célula jurídica é especializada, né, em privacidade há mais de 12 anos. Né? A nossa célula de infraestrutura é célula de infraestrutura, experiência e sustentação em NOC, em SOC. A célula de processos, já com experiências, né, em quase todos os setores de negócio, né, que a gente atua. Então, assim, a gente tem que ter. E a orquestração. Né? Então, agora vou parar de falar. Abro aqui, aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. A orquestração de tudo isso, né? Ou seja, é necessário um maestro, né? O Márcio está aqui também, nosso diretor comercial, pode dar uma mensagem para vocês. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem? Eu estava Tudo bem? aqui quietinho, né, deixando que você conduzisse a apresentação, trazendo todo esse conhecimento. E a ideia é essa mesmo, trazer essa sessão para que seja o mais interativa possível. Eu não vou consumir muito tempo de vocês, porque essa é a oportunidade. Acredito que vários de vocês já receberam propostas, estão discutindo com a Float esse tipo de assunto. Esse é um excelente momento para trocar experiências, esclarecer dúvidas, aproveitando essa oportunidade que a gente criou essa sessão fechada para quem já está em contato conosco. Fico à disposição, pessoal. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, geralmente o pessoal tem dúvidas sobre o DPO, mas quando eu começo a falar do perfil, alguém já começa a balançar a cabeça na reunião e fala assim, Ih, não é quem nós estamos pensando, é outra pessoa. Né? É muito sério. Eu tenho projetos que já deveriam ter terminado, né? Projetos que perderam capital intelectual, tivemos que quase que recomeçar o projeto, porque o DPO, né, ele não internalizou isso dentro da organização, saiu. O comportamento é brutal, né? O comportamento do encarregado de dados, o comportamento da liderança, né? Ele é determinante, né? Então, e assim, não é por causa da LGPD, você precisa desse comportamento. A concorrência, né? As consolidações do mercado, se você está na saúde, em operadora, você sabe do que eu estou falando, você precisa de comportamentos, né? Então, é a chave, né? A gente precisa trabalhar. Assim, eu trabalho com aquela premissa, né? As ovelhas seguem o pastor. Se o líder não coloca lá, né, um mapinha, né, dos comportamentos de privacidade, de segurança da informação,
uma cópia do mapa de dados, não conversa com as pessoas, não chama para tomar um café, não corrige. Então, você não tem o comportamento que você espera, né? As pessoas não vão arranjar emprego no futuro se não sentarem numa entrevista e falar: eu sei fazer tudo que eu faço e eu sei fazer tudo isso em conformidade LGPD. Isso já acontece na Europa. É uma questão de tempo, né, de você não conseguir arranjar um emprego porque você não sabe o mapa de dados do trabalho que você faz, tá? Essa é a boa notícia, né? Nós vamos qualificar o mercado. Eu queria só dar uma dica, né, para quem estiver interessado em interagir conosco. Se vocês passarem com o mouse em cima da tela, vai aparecer uma barra preta embaixo, onde tem lá o chat. Então, né, no chat é onde você pode escrever as perguntas para a gente, que a gente lê aqui e já responde. Viu? Faltava dessa dica, Boa. como é que faz. O As perfil pessoas não ideal do estavam interagindo DPO. porque não era evidente como é que interage com a gente. Olha só, pessoal, uma boa pergunta aqui. Qual é o perfil do DPO? De onde ele vem, né? A gente tem DPOs que estão vindo da TI, DPOs que estão vindo do jurídico, né, de ouvidoria, de qualidade. Eu tenho DPO que é uma secretária executiva, né, que migraram ela, e a superintendente da empresa falou para mim, falou assim: você vai se surpreender. E eu me surpreendi, porque no final de todo o mapeamento de dados, quando completamos o mapeamento de dados, ela bateu no peito com orgulho e falou assim: olha, hoje eu conheço mais essa empresa do que a maioria das pessoas que está aqui dentro. Então, a gente tem recebido, né, DPOs, a maioria acaba vindo da área jurídica, né? Eu quero dar uma mensagem em relação a isso. Muitos gerentes, né, às vezes jurídicos, falam assim: eu vou ser o DPO. Eu falo assim: não é para você. Não é um trabalho operacional, ele é um trabalho de gestão. Você precisa evoluir na gestão, né? Ou seja, o operário, né, que for DPO, ele tem que ser um gestor também, mas ele não é para você, porque ele vai se exigir. Quando eles chegam lá no final do nosso projeto, onde nós falamos da operacionalização, a gente ouve de volta: tem razão, Ivan, não é para mim, né? Então, o que é importante se ele vier do jurídico, maravilha, ele já vem com um entendimento sobre a capacidade, né, as features aí na cabeça para aprender sobre legislação, né, para aprender sobre resposta a titulares. Ele é muito bom. Se ele vem da TI, ele tem todo o background de infraestrutura. O que nós fazemos em tempo de projeto? A gente trabalha as outras disciplinas e fomente, né, que uma pessoa do jurídico da qualidade tenha uma cadeira dentro da TI. Vá lá na TI, né, peça para entrar no data center e ele apresentar, né, todos os layers, né, são mais de 40 itens de infraestrutura: piso, porta corta-fogo, cabeamento, né, rack, aterramento, né, acompanha toda a sabatina, né, da avaliação da segurança da informação da ISO. Então, a gente vai preparando essa pessoa para que os termos, né, façam sentido, mas a pessoa tem que depois buscar o conhecimento. Não importa, se vier da qualidade, maravilha, conhece negócio. Se vem de jurídico, conhece a lei. Se vem da TI, né, conhece infraestrutura. Alguns, isso se torna um trunfo, mas se vier de uma ouvidoria, né, que talvez não tenha essas disciplinas, aí depende, claro, muito mais da pessoa, tá? Vazamentos de dados são... Tem uma perguntinha aqui, não sei se você viu a mensagem que chegou agora. Aqui, né, vazamento de dados que estão sendo investigados pela NPD ou MP, tá? O que acontece, né? A gente tem reuniões aqui no nosso comitê de privacidade e vem a NPD, né? Ou a gente ouve pelo MP por parte de, principalmente hospitais, né? Onde eles acabam se envolvendo, tá? Esses vazamentos de dados que vocês estão ouvindo, né, no mercado, e talvez outros que vocês não estão ouvindo, o que acontece, né? Você tem um vazamento de dados, você precisa, primeiro, imediatamente identificar o que aconteceu, né? Aquele roteirinho que eu falei: o que aconteceu, onde aconteceu, quando, desde quando, quais são os titulares. Você precisa fazer rapidamente, né, uma coleta, né, de dados, o tipo de impacto que você acha que pode ter, em função do tipo de dado sensível, né? Se é um dado apenas de identificação, é até público. Você precisa comunicar os seus, né, controladores de dados que estão envolvidos e também abrir uma denúncia na autoridade nacional. Se o incidente puder provocar um dano ao titular, você tem que abrir uma denúncia.
né? A autoridade nacional, ela está, pessoal, se organizando ainda, né? Ainda está nessa jornada de avaliação, né? A gente não tem ainda, né, ela está mais no aspecto consultivo, não está no aspecto ainda auditando. O que a NPD falou para nós, né, é o seguinte: a NPD ela vai fazer alguns layers, né, de controles. Então, alguns ela vai fazer instrução, outros tipos de negócios ela vai fazer, né, ela vai posicionar ali em relação aos incidentes que eles vão ter, outros, né, ela vai agir preventivamente. O setor de saúde, se você tem dados de saúde, trata dados de saúde, né, do mercado lá dentro da sua organização, ela vai atuar, como é que se diz, preventivamente, ela vai auditar você. Já tem estado que o MP está pedindo o programa de conformidade para hospitais. Isso já está acontecendo, tá bom? Agora, tem alguns que você não está sabendo. Por quê? Porque o MP, a própria NPD, né, ela quer trabalhar isso, né, até em segredo. Às vezes o mercado já está sabendo, mas a sua empresa não pode falar nada, né? Isso faz parte do compliance, tá? É possível a empresa se adequar sozinha? Claro, desde que você tenha um corpo jurídico com conhecimento na privacidade. Lembre-se que o mapa de dados precisa ter uma avaliação jurídica. A maioria dos jurídicos que eu conversei internamente está mais vinculados aí a contencioso, eles não têm esse conhecimento. Você precisa, sem isso, você não tem um mapa de dados preparado para a LGPD. Então, você precisa de um jurídico, né, que tem essa especialização, né, não apenas para aditivar contratos, tá? Muitos jurídicos trabalham ali em aditivos, cláusulas contratuais, não. Ele tem que entrar no mapa de dados também, tem que avaliar todo o mapa, definir a base legal, né, qual é a base legal correta, fazer avaliações, né, sobre riscos legais sobre o mapa de dados. Então, primeira coisa. Segundo, você precisa de uma TI capaz de se autoavaliar, fazer uma avaliação de segurança, né, e conte a verdade para você. Ou seja, que fale, olha, nós estamos com essas vulnerabilidades. Já aconteceu tal coisa aqui. A gente tem diretórios aqui, né, que tem dados de prontuários, dados de colaboradores, dados da diretoria que estavam expostos. Você precisa ter essa independência. A pessoa tem que ter coragem de dizer para você. Nem sempre vão ter coragem de expor que aconteceu já o incidente, né? E o security vai mostrar as vulnerabilidades e vai dizer, olha, é improvável que você já teve uma exposição de dados aqui, né? Isso já aconteceu. Aliás, encontramos tudo isso espalhado. O que a gente percebe é que muitas TIs, né, acabam não querendo, quando chega lá na reunião, assim, nós já resolvemos tudo, tá? A gente já foi lá, limpou, fechou as autorizações. Claro, né, ninguém quer passar vergonha, mas a verdade é a melhor arma que nós temos, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Então, assim, você precisa de uma TI muito forte, você precisa, né, de pessoas que entendam de riscos, porque tem mapeamento de riscos de privacidade e segurança, precisa de um jurídico muito forte, e a parte de processo para fazer o mapeamento de dados. Na prática, sabe o que eu vi, quem fez sozinho? Pegaram lá um pica-pau e delegaram para ele. Pica-pau no sentido do operário, né? E delegaram. Julgue você mesmo, né? É possível? Claro que é possível, né? Mas você tem que criar uma equipe. Tem instituições que fizeram isso, contrataram um advisor para apoiar, para dar os tapinhas, né? Pagaram muito caro, porque são empresas boutiques, né, que precisam de grandes advisors. Essa é a diferença, né? Nosso projeto, se você for lá na Big Four, o nosso projeto talvez não tenha nenhuma diferença do que você pode imaginar. Talvez não tenha aquele glamour, né, daquela marca, mas você vai pagar lá 5, 6, 7 vezes mais. E talvez você tenha mais generalistas. Eles têm mais cabeça de gestão e menos de operação. Tá? É possível, sim. Né? A resposta é sim. Existe uma limitação dos dados pessoais estarem hospedados em cloud, em data centers fora do Brasil. Na verdade, você precisa registrar, né, que você faz um tratamento internacional de dados. Isso tem também que ter uma base jurídica, né? E determinados tipos de dados, por restrição setorial, você não pode, dados sensíveis, você não pode armazenar fora do Brasil. Aí você tem restrições de setor, não necessariamente da LGPD. A LGPD não impõe essa restrição. Aqui é uma coisa interessante, né? A gente começa a mapear dados e nós trazemos um conforto. Pessoal, não é o momento de falar você está certo ou errado, é o momento de trazer. Google Drive, Drive aí de N, né, hospedados em muitos lugares.
A Shadow IT, né, para quem não conhece o conceito, o Shadow IT é o seguinte, eu me cansei de esperar da minha TI, comecei a buscar aplicação, cloud, encontrei um aplicativo aqui, carreguei dados lá para dentro, está armazenado lá em outro país. Isso é gravíssimo, você está assumindo risco, né? Você está assumindo risco, você não sabe. E os hackers usam, né, aplicativos free, né, para entrar aí na sua instalação, furtar dados. Mais de 10 bilhões de credenciais, né, no mundo, na verdade, a métrica chega quase a 20 bilhões de credenciais estão expostas. Então, os especialistas, né, os bambambãs aí falam o seguinte, não é uma questão deles roubarem a sua credencial, é uma questão de como que eles vão entrar na sua instalação com as credenciais que eles já têm. Então, cuidado, né? No Brasil, 1,5 bilhão de credenciais estão expostas já, né? Outra coisa, né? Os seus colaboradores criam, abaixam joguinhos, né? Coloca lá o usuário e senha, e ele chega na sua empresa e usa a mesma senha, né? Ele repete o padrão de senha, para ele não ficar se lembrando. Gravíssimo. 70% das pessoas fazem isso, estatística mundial, né? Tá? Vejo algumas empresas que não estão se preocupando com a adequação. E como funcionário gerencial, corro algum risco de ser responsabilizado? Corro algum risco como um gestor da empresa? Há 30 anos atrás, né, pegavam lá uma coisa ilegal, né, dentro da empresa, e o gestor falava assim, mas eu não estava funcionando de nada, né? Isso não existe há mais de 20 anos. Você, como gestor, você tem o dever de saber o que está acontecendo. Agora, se a minha empresa não toma atitude, né, eu sempre falo para as TIs, olha, a TI fala assim, mas a gente não tem o dinheiro, não tem os recursos, aqui tudo é correndo. Eu falei assim, olha, você tem que fazer tudo que você pode fazer com os recursos que você tem. E muita coisa é de graça, tá? Não faz porque não sabe como criar um plano de trabalho, aí falta conhecimento. Mas a sua responsabilidade é identificar o que pode parar a sua empresa, riscos, incidentes, vulnerabilidades, e escalar isso para a alta direção. Pessoal, eu estou sem backup. Eu já comecei com o hospital sem backup. Eu falei, cara, como que você não tem backup? Ah, quebrou o servidor aqui. Ele falou assim, e se você perder aí a sua produção? Eu falei, eu vou embora, pego um ônibus e vou embora. Uma forma jocosa de dizer para ele, que se dane. Está errado, né? Você tem que formalizar para a alta direção. Tem que mandar isso. Falar, olha, está acontecendo isso. Nós estamos com essa vulnerabilidade, né? Aqui nós não temos o file adequado, eu não tenho saneamento, as profiles de acesso aqui, né? O padrão aqui é tudo aberto, as pessoas emprestam senha e a gente não tem como mudar isso. Tem que falar e fazer um link. E isso pode impactar o nosso negócio. Porque a pior coisa... Oi. Não, se me permite só um comentário. Eu estava vendo aqui essas enquetes, né? A gente fez uma série de perguntas, né, de quais são as maiores preocupações das pessoas que estão participando dessa conversa conosco aqui. Eu vi que a imensa maioria está mais preocupado com o dano que um vazamento de informação privilegiada pode causar à marca da empresa do que a responsabilização pessoal do corpo diretivo, que de fato é responsabilizado no caso de um incidente desses. E Você é realmente pela culpa, né? O dano para a marca é muito grande. E se a empresa não teve antecipadamente o incidente, a preocupação, o cuidado de tomar as medidas de precaução, isso é pior ainda, porque chama atenção que ninguém se preocupou até que acontecesse o incidente. Tomar as precauções não significa que você está blindado e nada de ruim vai acontecer. Quer dizer, mas se acontecer e tem todo um demonstrativo de que a empresa já vinha com uma política de proteção dos dados dos seus clientes, isso não arranha tanta imagem. É isso mesmo, né? A pior coisa é alguém da alta direção falar assim, eu nunca ouvi falar disso, né? É um desastre, né? É uma frustração, né? Agora, a governança não está funcionando, né? Então, vamos à causa raiz. A governança não está funcionando, ou seja, não há transparência, né? Então, eu sou gerente de TI, eu não comunico para o meu diretor, né, que não comunica ali na alta direção. Fala, pessoal, nós estamos com essas vulnerabilidades. E eu costumo dizer o seguinte, para terminar aqui, né? Nós falamos isso taxativamente desde a primeira reunião, quando tem diretor. Segurança da informação e privacidade de dados
são temas da governança corporativa da alta direção, não é tema de TI, tá? Então, isso não sou eu que estou falando. O próprio IBGC fala que isso vai mudar a governança como era feita hoje. Segurança da informação, privacidade de dados, se eu fosse diretor da empresa, eu queria um relatório, eu queria saber quais são os riscos, as vulnerabilidades, os incidentes que aconteceram, quem é o responsável, o que nós vamos perder se tiver um incidente, ou seja, quanto tempo de dados eu vou perder, o que eu vou perder, em quanto tempo eu vou recuperar a minha opinião e qual é o impacto que a gente vai ter no negócio. Eu ajudo até a definir isso aí, mas eu quero saber isso aqui, né? Eu quero saber se nós estamos preparados. Sem essas respostas, desculpa, você está navegando aí, você está sem paraquedas, né? Ou pensando que pulou de paraquedas, né? Está sem a rede de proteção. E foi interessante essa distinção que você fez agora, Ivan, pelo seguinte, esse trabalho que a gente está apresentando aqui é de orientação, é uma consultoria que aponta o que deve ser feito. A implementação disso, que é a sequência, né? Tipo, ó, vou implementar os controles que estão indicados nesse estudo. Pode ser feito com a Float, pode ser feito com outra empresa. Nós temos um portfólio imenso de soluções de tecnologia da informação, mas isso é uma escolha que cabe ao corpo diretivo, na medida que ele tenha esse diagnóstico daquilo que é o mais crítico, onde é que estão os maiores pontos de exposição, saber, estar cientes do que deve ser feito. E aí a escolha do fornecedor pode seguir com quem fez a consultoria ou com a empresa que fizer mais sentido para vocês. Geralmente, assim, uma pauta na autodireção vai bem. Em 2019, né, ainda era presencial, né, eu cansei, inclusive criei um slide chamado a LGPD em 3 minutos. Na verdade, eu falava em 7 minutos, né, porque eles falavam assim, ó, eles vão abrir 7 minutos para você entrar na sala, falar e você sai. E eu vou dizer para vocês, né, aí é o charme. Era 1h30. Fácil. E saía bate-boca, porque vinha à tona os problemas da organização. Porque quando ele entendia que aquilo ali pode... teve um hospital aqui em São Paulo, eu nunca me esqueço, né? Eu apresentando lá os 7 minutos também, né? Falando, e quando falou das sanções, um dos diretores levantou, foi até a janela e falou assim, está querendo dizer que aquela casa de repouso lá embaixo pode me trazer uma sanção sobre todo o faturamento do nosso grupo? Eu falei assim, o senhor entendeu corretamente. Aí estourou a Terceira Guerra Mundial ali. Eu já falei, né? Então, assim, nunca eu entrei na frente de uma alta direção, não é porque sou eu, mas o tema, na frente de uma alta direção, onde eu linko, né? Olha, o dano na reputação do seu negócio, o dano aos ativos, o dano, né, na sua margem de contribuição, o dano aqui, né, no seu produto, o dano no seu mercado e nas receitas que você vai ter. Há 2 semanas saiu uma pesquisa no Brasil, 43%, né, de clientes não comprariam, deixariam de comprar, né, no seu varejista preferido, se ele soubesse que ali teve um vazamento dos seus dados pessoais. Tá? Brasil, depois que teve lá um grande aí, incidente com o varejista. Hoje teve mais um. Né? Obrigado, Adão. Muito obrigado aí, né, pelas palavras aí. Encara isso como incentivo. A gente precisa sempre de mais uma experiência. Sempre tem alguém... E outra coisa, né? Mesmo as pessoas não entendem nada. Às vezes o usuário lá faz uma pergunta, eu falei, caramba, o cara viu um problema que ninguém viu, né? Às vezes eu ouço perguntas, né? Fala, aqui acontece tal coisa. Eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. A gente precisa, né? E aí é a diferença de um programa LGPD com 7 pessoas de um comitê de privacidade, um DPO, ou um programa, né, com 80 líderes, ou um programa com 800 colaboradores enxergando. Falou, vocês estão sabendo? Às vezes no treinamento, alguém fala assim, a faxineira aqui está dizendo que ela cansou de pegar RG, prontuário de pessoas, de colaboradores no lixo lá, que ela só juntou as 2 partes, né? Ela está enxergando, mas nunca teve a oportunidade assim, de falar. Rasgou no meio, né? Como se fosse ela nunca teve a destruída a oportunidade informação. de falar. Ela está enxergando, né? A gente tem que saber fazer as perguntas corretas. Acabou, eu acho, né? Acho que a gente invadiu o horário de almoço dos nossos convidados. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né? Volta a palavra aí para o Márcio e para o Josias. Eu falo, se deixar falar, eu falo. Vou lembrando. Não tem, não. Você é meio tímido, né, Ivan? Só agradecer aí a participação do pessoal e
eu acho que o Márcio pode falar melhor do que eu, mas qualquer dúvida ou qualquer avanço aí em relação a uma necessidade que vocês tenham que a Float possa apoiar, por favor, entre em contato que a gente está à disposição. É exatamente isso. Só queria reforçar a imagem que a gente tem distinto dois momentos muito claros nesse trabalho. Uma é ajudá-los a identificar os riscos e as ações a serem tomadas sobre como mitigá-los, que está no escopo desse trabalho que está sendo discutido aqui. E depois vem a segunda fase, ok, estou ciente, vou tomar as minhas precauções, com quem que eu faço isso? Pode ser interno, pode ser conosco, pode ser com concorrente, com quem vocês acharem melhor. Mas a nossa preocupação nesse primeiro momento é ajudá-los a reconhecer os principais fatores de risco e como se precaver deles. Legal, pessoal. Muito obrigado aí a todos aí, bom final de semana. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu espero. Agradeço a presença e nos dar a oportunidade de estar falando sobre isso aqui juntos agora. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Até logo. Até logo. Obrigado, Jesus, pelo apoio.